Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E dessa sexta-feira, na festa dos santos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael, peçamos ao Senhor a graça e a alegria de um dia terminada a nossa missão na terra, contemplar a face divina e o esplendor de glória da glória do Filho, Jesus o Messias. Então, que nós possamos celebrar em espírito de fervorosa esperança. Então, a primeira leitura está em Daniel capítulo 7, versículo 9 a 10, depois o versículo 13 a 14. Daniel capítulo 7, versículo 9 e 10, depois o versículo 13 e 14. E eu continuei olhando até que foram postos uns tronos e um ancião de dia se assentou. E seu vestido era branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. E o seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vi nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra, e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino o único que não será destruído. Então, essa primeira leitura fala pra gente, né, sobre a visão dos 4 animais simbólicos. E aqui, né, a profecia de Daniel fala que serviram milhares de milhares, né? Então, foram-lhe dados poder, glória e realeza. Todos os povos, nações e línguas o serviam. Seu poder é um poder eterno que não lhe será tirado, e o seu reino é um reino que não se dissolverá. Então, aqui ele está falando, né, do Messias, né, que ele veio para salvar a humanidade. Então, que aqui no Antigo Testamento, né, na profecia de Daniel, já fala, né, sobre né, a vinda de Cristo, né, e ela se concretiza no Novo Testamento. Então, que nós realmente possamos sempre louvá-lo e glorificá-lo. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em João capítulo 7, versículo 47 a 51. João capítulo 7, versículo 47 a 51. Naquele tempo, Jesus viu Natanael. João capítulo 1, né? João capítulo 1, versículo 47 a 51. É o capítulo 1. João capítulo 1, versículo 47 a 51. Naquele tempo, Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: Eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: De onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: Antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: Porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Então aqui, no Evangelho, né, Jesus vê Natanael e declara: aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. E ele disse que o conhecia e o tinha visto debaixo da figueira. Então a figueira era o símbolo de Israel, né? Estar debaixo da figueira significa ser fiel à aliança de Deus com Israel. Natanael é autêntico, sem falsidade. Estava imbuído da esperança judaica oficial que ensinava que o Messias viria de Belém e não de Nazaré. Então, por isso, não conseguia acreditar que o Nazareno fosse o Messias. O encontro com Jesus, no entanto, modifica completamente as suas ideias e esperanças, levando-o a confessar Jesus como mestre, Rabi, o Filho de Deus e o Rei Messias de Israel, o que leva Jesus a proclamar: coisas maiores do que esta verás. Então, a pessoa que se encontra com Jesus, na verdade e na fé, será concedido
contemplar toda a ação messiânica do Filho de Deus, que alcançará o triunfo e a exaltação na glória celeste, depois de glorificado na cruz e na ressurreição. Então, que nós possamos também declarar que Jesus é o Messias que veio salvar a humanidade. Então, quem é fiel a Jesus verá os anjos e os arcanjos, os mensageiros e servidores de Deus e defensores dos humanos, subindo e descendo sobre o próprio Jesus. Verá que Jesus mesmo é a escada que religa os seres humanos a Deus. Como a gente viu na primeira leitura, né, o Messias já é anunciado. E no Novo Testamento, isso se concretiza. Então, por Jesus foi aberto um novo modo de comunicação direta entre Deus e os homens, entre o céu e a terra. Então, o que Jacó viu em sonho, em Gênesis capítulo 28, versículo 11 a 15, o discípulo fiel encontra, experimenta e vive em realidade, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, sábado, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as letras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.